Vamos lá, gente. Estou gravando o vídeo da aula de português dos assuntos sinais de pontuação e tipos de frase. Como eu falei para vocês, esses dois temas estão interligados. Um tem muito a ver com o outro, então é importante que nós possamos estudar os dois juntos, porque um ajuda a compreender o outro, certo? Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita. Confira aqui a função de alguns desses sinais. Olha, tem a exclamação, ponto de exclamação, a vírgula, interrogação, travessão, dois pontos, ponto e vírgula, ponto e exclamação. Acho que eu já falei. A exclamação. Nós vamos ver só algum desses, certo? Ver mais ao fundo. Você pode ler o que está escrito aqui, mas na explicação aqui que eu vou passar tem tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. O ponto final. Ele indica o fim de uma frase. Lembra que eu falava sempre para vocês, que já foram meus alunos, não esquece o ponto final. Mariana, não aguentava mais eu falar, e o ponto final, Mariana? Não é? Sempre cobrei. Olha a frase, a estrela brilha no céu. E no final tem o ponto final. Se não tiver o ponto final, a frase vai ficar como se não tivesse sido terminada. E aí, quem estiver lendo vai achar que tem mais alguma coisa. Você tem que finalizar. Você não começa com letra maiúscula, começou, termina com o ponto final, certo? Tem a vírgula e tem a interrogação. A vírgula indica uma pequena pausa na frase, usadas nas datas, endereços e sequências. Sempre que a gente vai colocar data, vai colocar endereço, a gente usa vírgula. Olha a frase, mamãe comprou muitas frutas. Aí vai enumerar, vai fazer a sequência das frutas. Laranja, vírgula, mamão, vírgula, uva. Olha a vírgula, a outra vírgula. Essa vírgula é uma pausa bem pequena na frase para você poder respirar, certo? E para dar um sentido maior à sua frase. Não pode esquecer. Se você colocar um monte de frutas, tem que colocar vírgula entre elas, certo? Se você for fazer uma lista de hoje a professora pediu para eu levar para a escola borracha, lápis, caneta, lápis de cor. Aí entre isso tudo você tem que colocar a vírgula, tá certo? Para o entendimento. Aí tem a interrogação, que eu acho que é o ponto mais fácil que tem, porque indica uma pergunta. Se você vê uma interrogação, você sabe que é uma pergunta. E nessas frases, o que, onde, por quê, quem, quando, como, você vai usar, é uma pergunta, e você tem que usar o ponto de interrogação para indicar isso. Qualquer pessoa que for ler o que você escreveu vai ver o ponto de interrogação e vai perceber que você está fazendo uma pergunta. Porque se não tiver o ponto de interrogação, fica sem sentido a sua frase. Porque a pergunta tem um tom próprio de se fazer. Você não faz uma pergunta, seu nome, qual é o seu nome? Você faz a pergunta num tom de pergunta. Qual o seu nome? E para a pessoa perceber na escrita esse tom, você tem que colocar a interrogação, certo? Não pode esquecer. Toda vez que fizer uma pergunta, coloca a interrogação. Os dois pontos e o travessão estão ligados. Um está ligado ao outro. Sempre que você vai usar o travessão, antes você usa os dois pontos. Vamos ver? Os dois pontos indicam numeração ou quando alguém vai dizer algo. Então, quando você vai escrever. Hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha, apontador. Quando eu vou enumerar, eu coloco os dois pontos antes, para poder demonstrar que eu vou fazer uma lista, que eu vou enumerar. Tem que ter dois pontos. Esses dois pontos também é usado antes da fala de um personagem. A professora falou, dois pontos. E aí você coloca na fala do personagem, crianças, abram um livro na página 12. Você coloca o travessão, certo?
você usa os 2 pontos numa fala de personagem e na fala mesmo, antes da fala, logo antes da fala, você coloca o travessão, indicando que é a fala do personagem. Tem as aspas e a exclamação. As aspas indicam a cópia de um texto ou uma frase de alguém, o que alguém pensou ou fala. O que alguém pensa ou fala. Então, quando você vai usar a frase de outra pessoa, uma frase que não é sua, você vai colocar entre aspas. Olha, aspas aqui e cá. Põe dos 2 lados. Matrículas reabertas a partir de hoje. A secretária avisou, matrículas reabertas a partir de hoje. Então, aqui você está escrevendo a fala da secretária. Então, não é sua. Você tem que colocar entre aspas. A exclamação é usada em frases exclamativas, o que a gente já vai ver adiante, para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Quando você indica sentimento, ok? Que belo sapato! Ó, está indicando admiração, o sentimento de admiração pelo sapato do menino. Aí tem que usar o ponto de exclamação. Vamos ver agora os tipos de frase que tem tudo a ver com o que nós estudamos agora, que são os pontos de exclamação, ou os pontos, todos os pontos que nós estudamos. Quando falamos, pronunciamos cada frase com uma entonação diferente, um tom diferente, conforme a intenção que nós temos, conforme aquilo que nós queremos falar. Podemos fazer uma pergunta, dar uma informação, exprimir admiração, fazer um pedido ou dar uma ordem. E aqui nós vemos como os tipos de frase têm a ver com a pontuação. Quando você vai fazer uma frase interrogativa, que é uma pergunta, quando você vai fazer uma pergunta, você tem que usar o ponto de interrogação, certo? Então, a frase interrogativa tem que ter o ponto de interrogação. De que cor é o gato? Olha o ponto de interrogação. Para saber que é uma pergunta, tem que ter o ponto. Declarativa. Na frase declarativa, você usa o ponto final. A frase declarativa é quando você dá uma informação, ó. Você pode dar uma informação numa frase declarativa negativa ou afirmativa. Olha a informação, o gato é preto. É uma informação. Terminei a frase, coloquei o ponto. É uma declarativa afirmativa, mas poderia ser negativa também, se eu dissesse o gato não é preto. Aí passa a ser uma frase declarativa negativa. Mas toda vez que for declarativa, eu uso ponto final. A exclamativa, eu uso o ponto de exclamação. Na frase exclamativa, é quando eu quero exprimir um sentimento, como admiração, surpresa, raiva, dor, alegria, tristeza. Olha a frase. Que pelo tão escuro, o pelo do gato. A pessoa está admirada, ó, com o pelo do gato. A imperativa, você pode usar o ponto final ou ponto de exclamação. Na frase imperativa, dá-se uma ordem ou faz-se um pedido. Quando você escreve uma frase imperativa, ou você está dando uma ordem, ou você está fazendo um pedido. Saia daqui, gato. Está mandando o gato sair. Ou quando a professora fala, abram os cadernos, meninos. A pró está dando uma ordem. Ou faça silêncio, por favor. A pró está fazendo um pedido. Então, toda vez que você escreve uma frase que passa sentimento, como ordem, pedido, você está fazendo uma frase imperativa, ok? Aí, interrogativa, vocês têm que lembrar desses nomes: declarativa, exclamativa e imperativa. Então, você tem que lembrar desses nomes e relacionar os nomes com os pontos, certo? Repare nas frases. Guarde o livro, Arthur.
Nesta frase é transmitida uma ordem, por isso é uma frase imperativa. Toda vez que for uma ordem, é uma frase imperativa. Aqui é o ponto final, mas poderia ser um ponto de exclamação. O Arthur guardou o livro. Esta frase transmite uma informação. Eu estou informando vocês que Arthur guardou o livro. Por isso é uma frase declarativa. Afirmativa. Poderia ser também uma frase declarativa negativa. Se eu dissesse, o Arthur não guardou o livro. Certo? O Arthur guardou o livro na árvore. Essa frase tem um sentimento, uma admiração. Olha, onde é que se guarda livro? Na estante. Arthur guardou na árvore. Me deixou surpresa, ó, admirada. Por isso é uma frase exclamativa e eu usei o ponto de exclamação. Onde é que Arthur guardou o livro? Olha o ponto. Quando tem esse ponto aí, essa frase contém uma pergunta, por isso é uma frase interrogativa e tem o ponto de interrogação. Ok? E lembre-se, por favor, lembrem-se. Estudar não é só assistir ao vídeo da Pro uma vez apenas, ou escutar o que a Pro está falando e pronto. O estudar é você assistir até aprender, ler no livro até aprender, ok? Beijos!